hoje, ele é um complemento dos materiais anteriores que nós vínhamos estudando, né? A gente vinha trabalhando aí sobre a hidrosfera, a gente viu a disponibilidade de água no mundo, a gente falou sobre algumas noções, alguns termos que são importantes para vocês compreenderem, né, nesse estudo de hidrografia. A gente falou sobre as redes hidrográficas e as bacias hidrográficas aqui no Brasil. A gente também fez um geral sobre as principais características da hidrografia brasileira e hoje nós vamos conhecer outros aspectos da nossa hidrografia, tá? Então a ideia aqui, deixa eu só achar aqui minha caneta, que ela vem por aqui assim. Tá? Então nós vamos conhecer, outros aspectos da hidrografia brasileira, tá? Então a ideia aqui é a gente perceber algumas falas sobre qual é essa característica das águas aqui no Brasil e finalizar também falando sobre alguns problemas que são comuns no nosso território, mas que também não são típicos ou exclusivos do território brasileiro, tá? Então nós vamos fazer aqui uma fala sobre as águas no Brasil, tá? Nós vamos fazer aqui uma fala sobre os aquíferos, e aí aqui no Brasil nós temos 2 aquíferos que merecem o nosso destaque, e nós vamos finalizar exatamente falando sobre os principais problemas, né, que são encontrados hoje, que faz referência especificamente sobre o uso da água. Galera, eu queria só lembrar para vocês que, a gente está aqui trabalhando com outra ferramenta, né? Então, da forma que vocês estão visualizando aqui, a gente está trabalhando com o PowerPoint. Então, há um espelhamento da minha tela de PowerPoint, né? Então, diferente da outra ferramenta que eu utilizava nos vídeos gravados, eu não vou conseguir ampliar a imagem, tá? E fazer marcações nessa imagem ampliada. Então, infelizmente, no PowerPoint, ou eu amplio ou eu risco, diferente daquela outra ferramenta. Vocês devem lembrar que eu fazia a ampliação e, consequentemente, eu conseguia escrever nela, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com essa imagem nesse tamanho mesmo e eu espero que vocês estejam conseguindo ver com mais clareza do que eu, porque para mim, não sei até se pelo fato que eu estava acostumado aqui com essa ferramenta, né, anterior, de gravar a tela, eu estava conseguindo ler. Daqui eu já vou ter uma dificuldade maior de ler, mas vamos lá que vai dar certo, tá bom? Então, galera, a nossa aula, ela é uma aula sobre a gente entender outras características e outros aspectos da hidrografia brasileira. Alex, por que outros aspectos e outras características? Porque em materiais anteriores a gente conversou sobre uma noção básica da hidrografia no Brasil. O Brasil ele é rico na sua hidrografia, que há um predomínio dos rios perenes, que dependem da água da chuva, que correm até o oceano, que tem foz em estuário. Então, assim, a gente tem algumas características da hidrografia brasileira. Só que a gente precisa analisar também aqui outros aspectos. E nesse material que eu trouxe hoje, que eu preparei hoje, só lembrando que todo esse material a gente tem uma base no material que vocês utilizam, tá? Então, nós vamos aqui focar principalmente em relação à concentração dessa água aqui no território brasileiro, assim também como a distribuição dela no nosso território, tá? Seria basicamente o foco do que a gente vai falar aqui, ok? E como eu já destacava anteriormente, nós vamos fazer uma fala sobre essas águas do Brasil, sobre os aquíferos, que aqui nós vamos dar destaque a 2 aquíferos, e os principais problemas que nós encontramos não só no território brasileiro, mas até a nível mundial, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui, galera, se eu não acertar aqui também um risco, vocês me desculpem, tá? Porque realmente está bem pequeno aqui para mim, é que o Brasil ele possui, né, uma rede hidrográfica bastante extensa, como a gente já até conversou em materiais anteriores, e principalmente reservas subterrâneas de água que são bastante expressivas. Então, como eu já falava em materiais anteriores, o nosso território brasileiro ele é uma referência quando a gente fala sobre a água.
E uma das maiores riquezas da concentração de água aqui no nosso território se dá principalmente nessas reservas subterrâneas. É importante destacar nesse sentido. Tá? Por outro lado, existe uma má distribuição interna, ou seja, dentro do nosso território, pois existem algumas regiões que possuem uma maior demanda, mas, em contrapartida, uma pequena concentração. Já outras regiões que têm uma demanda menor passam a ter uma concentração de água bem maior. Então, Alex, me explica como funciona isso. É assim, galera. Ó. Vamos pegar aqui duas regiões típicas para vocês entenderem o que eu estou querendo trazer nessa informação. A região sudeste e a região norte, por exemplo, que vocês podem até acompanhar nesse mapa. Aí, enquanto eu explico, eu vou dar um zoom aqui para a gente acompanhar melhor. Cadê aqui a lupinha? Pronto. Aí eu vou dar um zoom bem aqui. Ó. Se a gente observar esse mapa, né, vocês vão perceber que a maior parte da água encontrada no território brasileiro está na região norte. Para quem não sabe, essa região aí na cor verde. Tá? Mas se você prestar atenção no gráficozinho que está do lado, na porcentagem do lado, que nós temos apenas a menor concentração da população nessa região. Tá? Então você percebe que existe uma disponibilidade de água muito grande, praticamente 70% das águas no Brasil estão nessa região, mas apenas 8% ou quase 10% da população se encontra nela. Então você tem uma demanda, ou seja, uma necessidade mais baixa para uma grande concentração de água. Agora, se você for na área vermelha, que ali está representada pela região sudeste, você vai ver o inverso. Você vai ver que a maior parte da população brasileira se concentra no sudeste, na cor vermelha, mas apenas 6% da água se encontra nessa região. Então, o que ele quis trazer naquele texto lá inicial, que eu fiz a leitura, é que as áreas que mais precisam de água, que têm uma demanda maior por esse recurso, são as que menos possuem ele. E as áreas que têm uma menor dependência são as que possuem abundância. Então, existe o que nós chamamos de uma má distribuição, nesse sentido. Tá? Pronto, então voltando aqui. Então, é essa má distribuição que ele fala. As regiões que mais possuem o recurso são as que têm menos população. E a região que tem menos recurso são as que concentram os maiores contingentes populacionais. Daí a fala de maior distribuição, de má distribuição desse recurso dentro do território brasileiro. Tá? Aí aqui também a gente trouxe uma outra característica, que é relacionar os principais problemas em relação à água, também por regiões. Tá? Então a gente vai perceber aqui que, apesar de serem problemas comuns em todo o território brasileiro, mas cada região vai ter a sua peculiaridade, né? Ou seja, cada uma dessas regiões vão apresentar problemas bem particulares. Então, por exemplo, na região norte, esse uso ele está ligado principalmente ao saneamento básico, como eu destaquei aí, e também à degradação ambiental. Alex, como assim? É uma região que tem digamos assim, uma má utilização desse recurso. Muitas vezes há digamos assim, um desperdício elevado, e também essas comunidades, mesmo possuindo uma grande concentração de água, muitas vezes elas não, digamos assim, utilizam esse recurso. Então, por exemplo, é a região do país onde mais se consome água sem ser tratada. Então, você tem um recurso bastante abundante na região, mas que, infelizmente, a população, pelo menos boa parte dela, não usufrui desse recurso. Então, na região norte, esses são os dois problemas mais comuns relacionados à água. A falta de saneamento básico, então é basicamente você ter água e não poder usufruir dessa água, e sem falar também na degradação ambiental, que acaba comprometendo esse recurso também aí na região. Já no Nordeste, a região ela passa principalmente por uma escassez desse recurso, uma salinização desse recurso. Então, nossos solos, porque a gente está no Nordeste, né? Nosso solo ele é muito rico, né?
em minerais, né, e esses minerais concentram muitos sais e acabam aí atrapalhando a qualidade dessa água, tá? Sem falar também na má distribuição. Tem regiões dentro do Nordeste que possuem uma maior disponibilidade de água, ou outras menos. A região Sudeste, como a gente já falou, né, ela tem uma baixa disponibilidade, então é pouca água para muita gente, por isso que ele coloca ali per capita, tá bom? Um outro problema está ligado também ao tratamento de água e também à degradação desse recurso. Muitas vezes a degradação desse recurso está ligada à presença da urbanização em locais inadequados, assim também como o descarte de lixo que sai das indústrias, por exemplo. Tá? É um problema muito comum no Sudeste. Na região Sul, ela está ligada principalmente à degradação do recurso, no caso a água, e está ligado também à atividade de agricultura, que é a que mais desperdiça água, não só no Brasil, mas também no mundo, e também a urbanização. Né? O crescimento das cidades, muitas vezes de forma desordenada, acaba causando esses problemas. Tá? E no Centro-Oeste, como a gente pode observar aí, há uma redução do potencial hídrico, e essa redução está ligada principalmente à degradação da biodiversidade. Então, a gente poderia até citar aqui, por exemplo, o desmatamento, que é, de uma forma direta, responsável por um baixo índice de chuva, por exemplo. Então, como no Centro-Oeste nós temos um nível de desmatamento muito elevado, você acaba também tendo uma produção de umidade menor, o que vai, consequentemente, fazer com que a água se torne um pouco mais escassa nessa região. Então, esse primeiro ponto, vocês têm que ficar atentos principalmente nesse sentido, tá bom, galerinha? A questão da riqueza hidrográfica que o Brasil possui, mas também ligar à má distribuição. Regiões que precisam de água são as que menos possuem, e as regiões que menos precisam são as que mais possuem. E também lembrar alguns problemas que são típicos de cada região. Tá? Em relação aos aquíferos, né? Alex, o que seria um aquífero? O aquífero, ela é uma reserva, como eu coloquei aqui, ó, ela é um reservatório de água subterrânea. Né? Inclusive, é onde fica a maior parte, onde se concentra a maior parte da água em estado líquido do planeta. Né? Então, a maior concentração de água do nosso planeta, apesar da gente ter aí o oceano, né? Mas a gente está falando aqui, galera, talvez eu nem destaque ali, eu não estou conseguindo ver, de água doce, tá? De água doce do mundo. Então, os aquíferos, eles têm essa relação com a água doce, beleza? E aí, no Brasil, nós temos dois destaques. Nós temos o maior aquífero do mundo, isso é bem atual, tá? Até alguns anos atrás, o maior aquífero conhecido era o Guarani, no caso do país, né? E nós temos hoje a descoberta do aquífero Alter do Chão, né? Lá na região Nordeste, tá? Ou na região Norte, perdão. Então, falando aqui primeiramente sobre o Alter do Chão, né? Ele é um aquífero que fica localizado em 3 estados brasileiros, lá da região Norte, o estado do Pará, do Amapá e do Amazonas, como vocês podem observar aí. Ele tem uma grande presença, né, de poços profundos, tá? E alguns estudos iniciais que foram inclusive feitos pela Universidade do Ceará, tá? A UFC, né, a Universidade Federal do Ceará, ela comprovou que a quantidade de água por metro cúbico desse aquífero ela é quase o dobro da do Guarani. Apesar de estar localizado em uma área menor, mas em termos de quantidade de água, ele concentra bem mais metros cúbicos do que o Guarani, tá bom? Inclusive, né, há uma curiosidade que só a água desse aquífero, ela teria a capacidade de abastecer 100 vezes a população mundial. Ou seja, é muita água, né? Então você está falando aí de muita água mesmo. Tá? Esse seria o maior aquífero que nós temos no país e quem sabe até o maior do mundo, tá bom? E aí, em segundo lugar, mais atualmente, né, nós temos o aquífero Guarani. Até algum tempo atrás ele era o maior. Ele está presente em 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Né? Ele concentra um volume de água que é
praticamente a mesma quantidade de todas as águas dos rios do mundo. Então, se você juntasse, né, todas as águas que existem nos rios do mundo, seria basicamente a quantidade de água que nós temos apenas no aquífero Guarani. Tá? Isso, no aquífero Guarani, perdão, aí eu confundi com outro. Suas águas elas se concentram em rochas arenitas. A gente costuma dizer que essas rochas arenitas elas são muito porosas, então há até uma certa semelhança em relação à esponja, porque devido à presença desses poros, a água fica concentrada neles, né? É o que acontece, por exemplo, quando você pega uma esponja e coloca numa poça de água, ela suga toda essa água e deixa a água concentrada lá, até que você esprema e essa água escorra, né? Então, no aquífero Guarani é mais ou menos assim, tá? Ela é uma rocha porosa, essa rocha arenita, que acaba concentrando essa água. Recentemente, devido alguns países do mundo voltarem, né, suas atenções para esse aquífero, os 4 países já citados, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, assinaram o chamado Projeto Aquífero Guarani, que determina, né, a utilidade das águas desse aquífero somente entre os 4 países. Então, são eles os responsáveis em qualquer tipo de atividade envolvendo esse aquífero. Tá? Aí aqui na parte de cima eu coloquei uma imagem, inclusive com a localização do alter do chão, e mais embaixo do aquífero Guarani, para que vocês possam dar uma olhada mais ou menos de onde que ele fica. Olhando para o relógio para acompanhar aqui o nosso tempo. E por último, galera, a gente tem os principais problemas, né? É importante a gente destacar que mesmo a água sendo um recurso abundante no nosso planeta, mas nos últimos anos ela tem gerado algumas preocupações, né? Principalmente em relação à sua disponibilidade. Tá? Então, como vocês podem acompanhar aí. E aí eu trouxe algumas dessas preocupações. Como, por exemplo, uma está relacionada ao consumo humano. Se a gente pegasse essas águas, elas seriam suficientes para atender às necessidades da população mundial. Mas, como a gente já falou, existe aí um problema de má distribuição, né? Onde regiões que são muito carentes não têm acesso a essa água, e regiões que, de certa forma, possuem ela em uma certa abundância, têm, de certa forma, assim, uma menor necessidade, né? Então, acho que dá para entender. Regiões, por exemplo, como a África, que tem uma disponibilidade de água até relevante, mas ainda sofre muito com a ausência em algumas áreas. Então, essa má distribuição ela não acontece somente no Brasil, ela acontece também em outras regiões mundiais. A outra está ligada ao desperdício, né? Esse desperdício é importante destacar que ele acontece tanto no campo como também na cidade. Tá? Ambos, tanto campo quanto cidade, têm um desperdício elevado por conta de maus hábitos. A galera ainda passa 2, 3 horas lavando calçado com essa água doce, pensando que não é um recurso, digamos assim, esgotável, né? Então acha que não é para a vida toda e não é. Tá? E também com o uso de algumas técnicas, principalmente ligadas à lavoura, que acabam também desperdiçando bastante água. Okay? Um outro problema, deixa eu só achar minha caneta aqui, eu perco demais, em relação à poluição e à degradação, né? Essa poluição ela está muito ligada também ao descarte de lixo em locais inadequados, e aí muitas vezes se descarta inclusive esgoto e resíduos industriais dentro de reservas, né? Dentro de mananciais, dentro de rios. Então isso acaba de certa forma poluindo e degradando essa água, que poderia ser utilizada para o consumo, mas não é devido ao alto grau de poluição. Um outro problema está relacionado ao crescimento das cidades, e aí, como eu falei, né, principalmente ligado à construção de casas em locais inadequados. Então, muitas vezes o cara constrói à margem de um rio, né, no que a gente chama de mananciais, e isso acaba, de certa forma, prejudicando a nascente, consequentemente, a qualidade da água que corre naquele rio. E um outro problema também muito comum é o uso de agrotóxicos e produtos químicos que estão ligados à agricultura, né? Então a galera utiliza em excesso, e esse excesso acaba infiltrando no solo, indo até esses aquíferos, o
que acaba comprometendo a qualidade dessa água, tá? Aqui nessa parte de baixo eu coloquei algumas imagens que reforçam os problemas que eu acabei de falar para vocês, ok? E aqui em cima eu trouxe também um gráfico que mostra, né, quais são as atividades que têm um consumo de água maior. Aí você consegue ver que a agricultura ela é uma das que mais consome, quase 70% da água utilizada no Brasil vai para a irrigação, vai para a agricultura, depois para a pecuária, aí depois a gente tem para a geração de energia e vários outros pontos que vocês podem acompanhar aí, como a mineração, como a indústria, etc, etc. Tá bom? Então, galera, era esse o material que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que vocês entendam bacana. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixa aí no chat que eu já vou fazer aqui a transição de tela.